Sempre que um estupro é noticiado, opiniões sobre o tema afloram ainda mais o debate. Obviamente, é um crime que provoca bastante revolta, principalmente quando o agressor, sentenciado, passa a responder em liberdade. Bom, e para trazer maiores esclarecimentos sobre esse tema e suas peculiaridades na legislação brasileira, convidamos a doutora Márcia Aguiar, que é vice-presidente da Comissão da Mulher e da advogada da OAB Subseção Pedreiras. Doutora Márcia, muito obrigada por sua presença aqui. Seja bem-vinda à redação OP. Eu gostaria que você conceituasse, do ponto de vista do direito, o que é o estupro. Então, primeiro eu quero agradecer, pelo convite do Pedreirense, esse meio de comunicação que tanto nos serve, para trazer esclarecimentos. Enfim, bom, o crime de estupro é conceituado pelo Código Penal como o ato de constranger, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou qualquer um outro ato libidinoso. Como é que a justiça trabalha, para penalizar esses agressores? Bom, o crime de estupro é considerado crime hediondo e, como tal, existe uma ação pública incondicionada. Então, o Ministério Público, tendo todos os elementos de culpabilidade, ele vai denunciar esse agressor, e vai ter um processo criminal contra ele. O agressor, ele tem um perfil, tem como você identificar características de um agressor? Não, infelizmente, isso chega a ser lenda urbana. O agressor do crime de estupro, ele não tem um perfil definido. Não existe um predomínio de cor, de condição social. Então, esse agressor pode muitas vezes ser um bom filho, um bom amigo, um bom profissional. Mas, quando ele se vê nessa condição de predador, ele vai atacar essa vítima, vai ameaçá-la com esse fim libidinoso, de ter essa conjunção carnal ou esse ato libidinoso. Um caso que tomou grande repercussão foi do ex-jogador Daniel Alves. Ele que recebeu uma pena, foi sentenciado lá na Espanha, recebeu uma pena de 4 anos e meio, pagou a fiança para responder em liberdade. Eu gostaria que você comentasse esse caso, Esse caso teve uma repercussão muito grande, felizmente, porque já existia um histórico de atletas que, utilizando dessa fama e desse poder econômico muito grande, já vinham cometendo esses crimes, tanto no Brasil como no exterior. Esse ex-jogador, ele cometeu esse crime no país da Espanha, E lá ele foi condenado, como você falou, a 4 anos e meio. E como fez o pagamento de uma fiança, ele está aguardando o julgamento do seu recurso em liberdade. E como esse caso ele seria julgado, se fosse aqui no Brasil? Bom, como eu disse, o crime de estupro é um crime hediondo, Então, ele seria denunciado por esse crime e, então, ele seria julgado. Só que nesse momento, após uma sentença, ele não teria opção de pagar essa fiança, que é inclusive o que está acontecendo com o também ex-jogador Robinho, que embora tenha sido condenado em um outro país, que foi na Itália, mas como a execução foi feita pelo Brasil, então ele está respondendo pelas leis brasileiras. Ele também está com uma sentença, mas ele não tem a opção de pagar essa fiança. Por isso que ele se encontra preso hoje. Então tem uma diferença muito grande, entre o julgamento na Espanha e no Brasil. Sim, tem. Assim, algumas pessoas ficaram muito chateadas e horrorizadas, porque tamanha a gravidade do crime, por que só 4 anos e meio? A legislação de lá é outra, mas o que a gente quer ressaltar é que foi irretocável o procedimento e a forma como foi levado esse processo. Embora tenha essa situação da fiança, que realmente deixou muita gente indignada. Mas, desde o primeiro momento, a palavra dessa vítima nunca foi questionada. A casa noturna em que ela se encontrava
fez todos os procedimentos, porque eles têm um protocolo, né, muito rígido para crime sexual. Então, quando o segurança percebeu que ela estava abalada, chorando, já se dirigiu a ela. E foi essa rapidez, né, que foi possível obter essas provas, porque ela foi imediatamente levada para um hospital para fazer a coleta de provas e tudo mais. Então, embora a legislação dê essa permissão da fiança, a gente entende que, embora a pena não seja o que a vítima gostaria, né, o Ministério Público está recorrendo para uma pena de 12 anos, mas ainda assim sinalizou que esse tipo de crime não é mais permitido, não é suportado, né? Porque em nossa sociedade, de um modo geral, existe o que a gente chama de cultura do estupro, em que a primeira situação, a primeira notícia de um crime sexual, a primeira coisa que se faz por essa cultura do estupro é duvidar da vítima. É dizer que de alguma forma ela provocou. Tanto isso é verdade que a primeira defesa desse ex-jogador Daniel Alves foi desacreditar essa vítima. Foram tantas teses de defesa, e a primeira foi exatamente isso. Então, isso vem de onde? Dessa cultura do estupro, que nada mais é do que uma cultura de machismo, em que a mulher é objetificada. Então, o consentimento dela ou não é desnecessário, já que ela seria um mero objeto. Qual é o maior desafio, né, em meio a tudo isso? Tem essa culpabilização da vítima, né? Essa maneira que a vítima também ela é exposta. Qual é o maior desafio do advogado em si que está ali para defender a vítima? Eu acho que é a questão da prova. Porque é um tipo de crime que não acontece, normalmente não acontece em um ambiente público, né? Então, é muito complicado isso. Fora que é um crime tão sério, que causa tanto terror na vítima, que eu acho que o primeiro sentimento dela é voltar para onde ela se sente segura, tomar um banho, porque é um crime que não afeta só o corpo. Eu acho que o dano físico é muito menor do que o dano mental e emocional. A gente está sempre falando de vítima no gênero feminino, porque as mulheres são as maiores vítimas. A gente sabe que o crime de estupro pode acontecer para homens e mulheres, mas também vindo dessa cultura machista, as mulheres hoje são as maiores vítimas. Hoje não, desde sempre as mulheres são as maiores vítimas. E então aquela mulher se encontra extremamente fragilizada e em estado de choque a maioria das vezes. E a menos que tenha uma lesão corporal muito grave, as pessoas podem sequer perceber. Então, eu acho que um desafio muito grande para o advogado, para buscar essa condenação, é exatamente isso. Por isso que eu falo que foi muito acertada a forma com que foi procedida o atendimento dessa moça lá na Espanha, né? Foi muito assertiva isso, porque realmente é desafiador essa forma. Uma outra coisa, um outro ponto também é a questão da informação, né? A gente tem dados que um número muito grande de mulheres são estupradas e violentadas dentro de um relacionamento. Né? Então, muitas vezes, essa mulher, ela não entende que aquilo é mais do que um relacionamento abusivo. Na verdade, é uma atitude criminosa. Porque, embora seja seu marido, seu companheiro, seu namorado, para cada ato sexual tem que haver o consentimento. Então, se, por exemplo, essa mulher ela se vê numa relação sexual sem condições de consentir, porque está alcoolizada, porque está impossibilitada de alguma forma, aquilo é um crime. Aquele homem que muitas vezes casou
com você na igreja, que te pediu em namoro, naquele momento, ele é um agressor. Ele é um agressor. E quando não há consentimento, né? Não é porque você é casado com alguém que você se acha dono do corpo daquela pessoa. Exatamente. Isso também vem muito dessa cultura, né? O Brasil tem uma cultura muito machista. Então, até o Código Civil anterior, a relação sexual fazia parte do dever conjugal. Então, como a mulher, durante muito tempo, foi considerada como uma pessoa relativamente capaz, exatamente, ela era aquela pessoa que deveria ser conduzida. Então, essa mulher ela era conduzida pelo seu pai, depois ela passava a tutela do marido. Se perdesse esse marido, o falecimento e tudo mais, o filho assumia essa tutela. Então, uma dessas questões era a questão sexual, fazia parte do dever conjugal. E o homem poderia se separar dessa mulher, caso ela se negasse a cumprir esse dever. E aí, apesar de tanto tempo e de tanta evolução, ainda existe na nossa sociedade um resquício disso muito forte, muito forte. Então, quando o homem ele quer ter essa relação, na cabeça desse homem, a sua parceira ela tem que ceder. E muitas vezes ele não compreende que ela não tem que ceder. E muitas vezes ela também não compreende. E aí, quando a gente vê esse mesmo homem, ele vai para uma relação extraconjugal, muitas vezes ela se culpa. Porque isso talvez seja uma condição que a gente mais lute contra. Essa condição da mulher tem de se culpabilizar. A sociedade nos culpa tanto por tanta coisa que ainda que estejamos sozinhas, nós nos culpamos. Então, será que meu marido não está me trocando porque eu não queria ter relações sexuais? Então, muitas vezes essa mulher não percebe. E isso é o que a gente tenta com a Comissão da Mulher e da Advogada, né? Nós dizemos que as comissões são o braço social da OAB para a sua comunidade. Então, nós fazemos parte dessa subseção de Pedreiras, que englobam 12 municípios. E a gente tenta atuar em todos, fazendo convênio, né, com secretarias da mulher, com secretarias de saúde. A CMA se colocou nessa rede de apoio, né, dessa mulher, e nós tentamos, com o nosso trabalho, levar informação. Nós participamos de campanha de agosto lilás, de outubro rosa, para informar essa mulher, para que ela perceba que ela não é um objeto, que ela tem vontades e que essa vontade dela tem que ser respeitada, porque ela é um ser autônomo, independente da sua condição social, independente do seu estado civil. Ela é um ser humano autônomo. Então, o seu corpo tem que ser respeitado. É isso, gente. É muito difícil ser mulher. Vocês podem perceber pela fala da doutora Márcia. Doutora, você já falou, né, sobre o trabalho da OAB, sobre as ações que a OAB Subseção Pedreiras vem desenvolvendo para colocar esse assunto em pauta, né, o que é muito importante para trazer às mulheres esse conhecimento aos diversos tipos de estupros, porque são muitos. Eu queria que você deixasse uma mensagem a essas mulheres, porque muitas vezes elas até tentam levar esses processos de denúncias à frente, mas às vezes voltam atrás, até por essa culpabilização que nós mesmos nos intitulamos, culpabilizamos. Eu queria que você deixasse uma mensagem a essas mulheres que, nesse momento, podem estar passando por uma situação assim. Eu acho que a mensagem que a gente pode deixar, a maior, não é sua culpa. Isso é um crime. Então, não vamos colocar a culpa onde ela deve estar. A culpa é do agressor. Então, não foi porque você usou um short curto. Você não foi estuprada porque você tomou bebida alcoólica.
Você não foi estuprada porque decidiu se encontrar com um homem no aplicativo, porque decidiu ir para a cama com ele no primeiro encontro. Porque até durante toda a relação sexual ela pode se negar. Então não foi sua culpa. Você não sorriu demais, você não foi agradável demais, você não tentou ser amiga demais. A culpa é do agressor. Porque somente o sim é sim. O talvez é não, o quem sabe é não, o eu vou pensar é não. Somente o sim é sim. Ciente disso, que a culpa não é sua, não se cale. Não se cale. A gente sabe que muitas vezes a mulher é julgada, né? Porém, saiba que você não está sozinha. Existe uma rede de apoio. Procure ajuda. Nós temos aqui uma Secretaria da Mulher, nós temos o BS e também vocês podem contar com o apoio da OAB, que também se coloca nessa situação. Não se cale, fale com alguém. Fale, se você for ainda estudante, fale com um professor, fale com o diretor. Não fique sozinha, porque tudo que o agressor quer é isolar a vítima, porque cada vez mais ela fica indefesa. Nós temos dados também que as meninas, até os 4 anos, são uma das maiores vítimas. Porque exatamente pela essa dificuldade de fala, né? Então, nós temos bebês que são estuprados. Então, a gente percebe que o ato de falar é muito importante. E nós estamos nessa luta, independente que as pessoas falam, como nós somos repetitivas, como isso é mimimi, como isso é um feminismo distorcido, né? Porque as pessoas têm uma ideia muito errada do feminismo. Então, não se cale, você não está sozinha, busque ajuda. Doutora Márcia, muito obrigada pelos esclarecimentos, que essa mensagem, né, essa entrevista chegue a todas as mulheres que estão precisando ouvir e que não se calem, né? A você, outras informações, confira em upedreirense.com.br.